Olá, boa tarde a todos, boa tarde a tutores da UFBA. Bem-vindos ao curso de licenciatura em Matemática à Distância, promovido pela Universidade Aberta do Brasil, em conjunto com a Universidade Federal da Bahia. Disciplina de hoje, Matemática do Ensino Fundamental. Acadêmico Sulino Gonçalves Santos. Na aula de hoje vamos falar de números naturais e suas propriedades aritméticas. Mas não tem como falarmos de números naturais e suas propriedades aritméticas se não voltarmos um pouquinho no tempo e contarmos um pouco da sua história. Imagine o mundo, a população do mundo, entendeu? A raça humana, se não tivesse descobertos os números naturais e suas propriedades. Com certeza, dá para a gente perceber que antes dos números naturais, vem basicamente outro conjunto de números. Felizmente não podemos decifrar para vocês que nós temos conhecimentos basicamente desse outro conjunto. Mas a partir do conjunto dos números naturais, conhecido como conjunto de N, surgiu outros conjuntos de acordo às necessidades humanas. Mas a aula de hoje basicamente será números naturais e suas propriedades aritméticas. Como são aplicados, como a raça humana usa, entendeu? Quais são as suas vantagens e desvantagens de usar os números naturais. Vamos ver para o próximo slide. Números naturais. Uma formalização mais bem sucedida para o conjunto dos números naturais foi proposta pelo matemático Giuseppe Peano no século XIX. Ele relacionou os conceitos ordinais e cardinais, estabelecendo o conjunto N, cuja representação matemática é N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Ou seja, como muita gente espera, o conjunto dos números naturais não surgiu assim por acaso, mas sim surgiu de dois conceitos, a mistura de dois conceitos, do relacionamento de dois conceitos, ordinais e cardinais, que estabeleceu o conjunto dos números naturais. Zero. Vamos estudar um pouquinho o zero dentro dos números naturais. Zero não é sucessor de nenhum número natural, ou seja, basicamente o zero não tem sucessor dentro do número natural. Ou seja, não tem como eu falar que o sucessor de zero é 1, porque zero na realidade já diz é neutro. Todo número natural possui um único sucessor. O que nós temos que entender disso? Que se todo número natural, vamos dar um exemplo, 4, o sucessor de 4 é quem? 5. Ou seja, não pode ser 5 e 6 e 7 ao mesmo tempo. Se um único sucessor, o sucessor de 1000 é 1001, mas não pode ser 1001 e menos 2. Dá para vocês entenderem basicamente isso aí. Vejamos o próximo slide. Números naturais dentro da adição. Vamos lá. A adição é a primeira operação aritmética que devemos compreender neste universo e se aplica dois ou mais números naturais, ou seja, esses números podem ser chamados de parcelas e produz um único resultado que chamamos de soma ou total. Mais uma vez para vocês, um repetecozinho ligeirinho. A adição é a primeira operação aritmética que devemos compreender neste universo de N e se aplica dois ou mais números naturais chamados de parcela que produz simplesmente um único resultado, soma ou total. Ou seja, podemos dar um exemplo muito rápido. A mais A vai ser a soma vai ser igual a A. Ou seja, pode ter 3, 5, 10 ou inúmeras parcelas, infinitas parcelas, mas a soma vai ser sempre igual à soma ou total. O zero é o elemento neutro da adição, ou seja, dentro dos números naturais, o zero é o elemento neutro da adição. São válidas as propriedades para os números naturais. Vamos começar. Propriedades comutativas da adição dentro do campo do universo, melhor dizendo, dos números naturais. Exemplo, A mais B é igual a B mais A. Deu para vocês entenderem. A ordem não vai alterar basicamente o resultado. Associativa da adição também vale dentro do campo do universo dos números naturais. Exemplo, A mais B mais C é igual a A mais parênteses mais B mais C. Exemplo do primeiro,
de cima da comutativa, nós temos aqui 30 mais 20 é igual a 20 mais 30. Vejamos o próximo slide. Números naturais e uma propriedade importantíssima dentro do campo dos números naturais. A multiplicação. A multiplicação é a operação aritmética que devemos compreender no universo natural. E ela se aplica a dois ou mais números naturais, agora chamados de fatores. E também produz um único resultado, o qual é chamado e chamamos de produto. Ou seja, os dois números, dois ou mais números, nós vamos chamar de fatores dentro do campo dos números naturais, e o resultado disso tudo nós vamos chamar de produto. Algumas observações dentro do campo dos números naturais, dentro do universo natural. O produto do número zero com qualquer outro número natural é igual ao número zero. Ou seja, melhor dizendo, qualquer número multiplicado por zero vai ser sempre igual a zero. A vezes zero é zero. 1 milhão vezes zero é zero. 2 milhões vezes zero é zero. Ou seja, qualquer número dentro do campo dos naturais multiplicado por zero, que é o que nós estamos vendo na aula de hoje, vai ser sempre zero. Mais uma vez, 10 vezes zero vai ser zero. 0 vezes 10 vai ser zero. Ou seja, a ordem também não vai alterar muita coisa. Outra coisa que nós temos que observar. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se vocês observassem, ficarem espertos no slide anterior, deu para vocês terem essa noção. Porque o elemento neutro da adição do slide anterior era o zero. Já na multiplicação, o elemento neutro dentro do campus dos naturais é o 1. Exemplo, 23 vezes 0 é igual a 0. Você dá para perceber isso aí. Agora, 23 vezes 1 é igual a 1, ou seja, não muda. Ou seja, todo número multiplicado por 0 é igual a 0, não pode ser um elemento neutro. Mas todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. No entanto, ele é conhecido dentro do campo da multiplicação, ou seja, dentro do campo da multiplicação, dentro das propriedades dos naturais, como elemento neutro. Próximo slide. Números naturais ainda. Se aplica ainda a lei da multiplicação distributiva. Ou seja, dá para nós notarmos também que dentro do campo dos naturais podem aplicar a lei da multiplicação distributiva. Exemplo, à direita, se eu tenho m mais n vezes p, é a mesma coisa de m vezes p mais n vezes p. Ou seja, eu costumo falar para alguns alunos meus que o objeto que estiver fora vai fazer o chuveirinho no objeto que estiver dentro. À esquerda, dá para você ver, p vezes m mais n é igual a p vezes n mais p vezes n. Ou seja, quem está fora do parênteses novamente vai fazer o chuveirinho entre eles. Vamos para o próximo slide. Números naturais. Ainda são válidos ainda dentro dos números naturais algumas propriedades. Exemplo, as comutativas da multiplicação. O que é a comutativa da multiplicação? A ordem dos fatores, basicamente, não vai alterar o produto de maneira alguma. Ou seja, A vezes B é igual a B vezes A. Associativas da multiplicação. O nome já está dizendo associar algum número ao outro para resolver primeiro, depois resolver depois. Quem está dentro do parênteses, dentro do campo dos naturais, sempre vai resolver primeiro. Eu tenho, dentro, abre parênteses, A vezes B, fecha parênteses, vezes C. É a mesma coisa que A vezes, abre parênteses, vezes B, vezes C. Se vocês não entenderem, acho que eu não estou falando grego, mas os números naturais são válidos as propriedades que nós podemos perceber aqui. Comutativa, aquela que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a ordem dos números, do objeto, da coisa, não vai alterar dentro do campo dos números naturais o produto. Claro, falando em termos numéricos. Associativas da multiplicação, ou seja, A vezes B,
abre parênteses, A vezes B, fecha parênteses, vezes C, repetindo mais uma vez, vai ser sempre igual a A vezes, abre parênteses, vezes B vezes C. O resultado não vai alterar. Vamos prestar atenção nesse detalhe. No universo dos números naturais, a potenciação pode ser definida por sucessivas multiplicações de fatores iguais e se aplica a dois números apenas, ou seja, a base, que indica o valor desses fatores, e o expoente, que indica a quantidade de vezes que devemos multiplicar o número pela base. Isso se aplica também dentro do campo dos números naturais. Mais uma vez, nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe. No campo dos números naturais, podemos perceber que pode ser definida uma potenciação, entendeu? Por sucessiva multiplicação de fatores iguais. Eu costumo dizer a alguns de meus alunos que a potenciação nada mais é, dentro do campo dos naturais, com multiplicação de bases iguais. Base, todos nós sabemos que é aquela parte que fica embaixo, de cima vai ser sempre o expoente. Não esquecendo que isso se aplica a dois números apenas. A base, que indica, não podemos esquecer, o valor destes fatores, e o expoente, que indica a quantidade de vezes que devemos multiplicar um pela base. Vamos seguir em frente. Números naturais. Claro, né? Continuando ainda com números naturais e suas propriedades aritméticas. A potenciação não possui propriedade comutativa nem associativa. Isso vocês têm que ter muita visão dentro do campo dos naturais. Uma potenciação dentro do campo dos naturais, elas não possuem propriedades nem comutativa e nem associativa. E além disso, os parênteses de expoentes 2, 3, as potências de expoente 2 e 3 costumam ser chamadas de quadrado e cubo. Isso vocês não podem esquecer. Essas potências costumam ser chamadas de quadrado e cubo. Respectivamente, vocês podem ter essa visão aqui, respectivamente, por estarem presentes nas expressões que calculam área e volume de figuras geométricas. Quadrado, basicamente, nós vamos, quando estamos medindo alguma área de figura geométrica, né? Cubo, como estamos medindo a capacidade de alguma coisa, de algum corpo que tem a sua capacidade em volume. Mais uma vez, se prestarmos muita atenção nos números naturais e suas propriedades aritméticas. Nesse slide, vou fazer questão de repetir novamente que a potenciação não possui propriedade comutativa e nem associativa dentro do campo dos naturais. E além disso, as potências de expoente 2 e 3 costumam ser chamadas de quadrado e cubo, respectivamente, por estarem sempre presentes nas expressões que calculam área e volume de algumas figuras geométricas. Não ficaram com dúvidas? Não, né? Vamos para o próximo slide. Seguindo ainda com números naturais. Agora vamos falar um pouquinho de divisão. A divisão, gente, é um terror para alguns alunos que nós temos, muitas das vezes. Nós temos alunos que chegam no 9º ano ainda sem saber uma divisão por número natural, ou seja, ao pé da letra. A divisão no universo natural, prestem atenção, a divisão no universo natural é uma operação que se aplica a apenas dois números, dividendo, vocês estão vendo aqui, dividendo e divisor. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, dividendo e divisor, e que produz dois resultados chamados de quociente e resto. O que podemos entender disso aí? Sendo n, queria que vocês prestassem muita atenção, sendo n e d dois números naturais, tais que n dividido por d produz um quociente q e um resto r.
obedecendo às seguintes condições dentro do campo dos números naturais. Vamos ver. N tem que ser igual a Q, ou seja, o quociente vezes D, mais o resto. Ou seja, definição mais precisa, nós podemos observar. 0 tem que ser menor e igual ao resto, e o resto tem que ser menor que o divisor. Deu para entender, gente? Se não entender, nós vamos voltar aqui mais uma vez. Não temos pressa, nós vamos repetir esses slides mais uma vez. A divisão. Queria que vocês prestassem esses números naturais e a divisão. Por que eu faço questão de retornarmos mais uma vez? Porque a divisão, gente, dentro do campo dos naturais, eu costumo perceber que é um divisor de águas dentro desse campo dos números naturais. Ela causa muitos problemas. A divisão chamada, queria que vocês observassem aqui, a divisão chamada de quociente e resto no universo natural é uma operação aplicada, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse detalhe, aplicada apenas por dois números, o dividendo e o divisor, e que produz dois resultados. Uma divisão, vocês têm que notar uma coisa, ela vai produzir dentro do campo dos naturais dois resultados. O resto, entendeu? E o quociente. Presta muita atenção nesse detalhe aqui. Basicamente, sendo N e D dois números naturais, tais que N é dividido por D e D produz um quociente Q e um resto R, obedecendo às seguintes condições. Tem que obedecer sempre essas seguintes condições dentro dos naturais. Prestem muita atenção nesse detalhe. N, queria que vocês prestassem muita atenção. N tem que ser igual a Q vezes D mais R. Por definição matemática, nós vamos obedecer dessa forma. 0 tem que ser menor e igual ao resto, e o resto tem que ser menor que o divisor. Isso eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse detalhe. Tranquilo, gente? Vamos para o próximo slide. Qualquer dúvida, entendeu? Vocês sabem disso. Vamos para o próximo slide. Números naturais. Mais uma vez, estou repetindo números naturais, porque a nossa aula de hoje, da UFBA, patrocinada pela UFBA e pela Universidade Aberta do Brasil, tendo como disciplina matemática do ensino fundamental, fala simplesmente de números naturais. Números naturais. Fica comprovado que, presta atenção, que aqui que não existe divisão, fica comprovado aqui que não existe divisão em que o divisor é zero, pois sendo D igual a zero, não existe nenhum número R, não existe nenhum resto que satisfaça a desigualdade, ou seja, essa definição aqui, 0 menor ou igual a R e R menor que D. Isso aí foi dito no slide anterior. Então, dados os números N e D diferentes de zero, o quociente da divisão de N pode, ou seja, por D, será o maior número natural que, ou seja, o maior número natural do quociente, tal que o produto de Q vezes D, ou seja, do quociente vezes o divisor, ultrapasse o valor de N. E o resto dessa divisão é igual à diferença entre o dividendo N. E o produto de Q vezes D, ou seja, do quociente vezes o divisor, por exemplo, vamos ver o exemplo aqui. Eu tenho 17 dividido por 5 é igual a quem? 17 dividido por 5 é igual a 3, é a mesma coisa que 3 vezes 5 mais 2. Note que 3 vezes 5 é menor que 17 e o resto é quem? Vocês dá para observar? E o resto é quem? 2. Ou seja, isso aqui é igual a 17 menos 3 vezes 5. Porque é a mesma coisa. 17 menos 3 vezes 5 é igual a 17 menos 15. Por isso que nós estamos relacionando com os números naturais. Vamos para o próximo slide.
Números naturais. Numa expressão aritmética, para finalizarmos, uma expressão aritmética, as operações devem ser efetuadas necessariamente nas seguintes ordens dentro do campo dos naturais. Primeiro, potenciações. Segundo, multiplicações e divisões. Terceiro, adições e subtrações. Uma boa tarde para vocês, entendeu? Que vocês façam um bom aproveito desta aula.